Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Boa noite de sexta-feira. Que bom que você está aqui conosco para ver o tema de hoje, que é profusão de CPIs. É CPI de fake news, é CPI da Lava Toga, CPI da Vaza Jato. Isso é tudo disputa de poder? Tem efetividade? A quantidade de narrativas que estão envolvidas nisso? Vamos falar um pouco sobre isso e tentar compreender esse momento pelo qual o Brasil está passando. Conosco aqui hoje nós temos o professor universitário Luiz Senger e o consultor e secretário do Movimento Parlamentarista Brasileiro, César Day. Os dois são bons de debate, são bons de briga e vieram cheios de argumentos. Então, vamos tentar esclarecer um pouco essa situação que a gente se encontra hoje. Participe do programa pelo Facebook, pelo WhatsApp. O programa está passando ao mesmo tempo no Facebook, no YouTube, no canal 24 e 524 da NET. Mande a sua mensagem que, se possível, nós vamos ler a de todos vocês. Então, gente, essa situação, até 30, 40 dias atrás, a gente tinha 2 pedidos da CPI da Lava Toga estacionados. Um terceiro pedido da Lava Toga, da abertura de CPI da Lava Toga, foi feito há pouco mais de 3, 4 semanas. Uma CPI que está sendo solicitada pela população e opinião pública desde o ano passado. Tá? E que vem num acumulado de motivos, tanto é que esses três pedidos têm objetos diferentes. Tá? Esse último pedido de abertura de CPI da Lava Toga, ele está fundamentado basicamente em cima da questão envolvendo as fake news que originaram outra CPI dentro do Congresso. Esta CPI da Lava Toga teria como objeto, nós tivemos aqui o senador Lazier Martins explicando para nós na semana passada no programa, fundamentalmente a questão de que o Supremo Tribunal Federal não tem o poder de sozinho mandar investigar, prender, sentenciar e prender, como foi o caso na CPI das fake news. E que decorrente da CPI das fake news, né, todo esse esquema deles de investigar a proliferação de fake news, em cima da questão do Dias Toffoli, surgiu o ministro Alexandre de Moraes num conluio ali, dissolvendo toda a investigação da Receita Federal, da Força Tarefa Especial da Receita Federal, que estava investigando 133 pessoas com movimentação financeira estranha ou incompatível com o seu padrão de vida, com o seu modo de vida, com o seu trabalho. Entre essas 133 pessoas, coincidentemente, estava a esposa do Gilmar Mendes e a esposa do Dias Toffoli. Isso é um fato muito grave. A gente falou várias vezes sobre isso aqui, inclusive em comentários durante a programação, do absurdo que seria o Supremo Tribunal Federal ter o poder de, num canetaço, dissolver toda uma investigação, mandar para casa, literalmente, os responsáveis pela investigação, afastar toda a equipe que estava envolvida e dizer: nós somos investigáveis, nós não podemos ser investigados, nós somos inimputáveis. Literalmente é isso. Então, como que a população não vai se revoltar contra isso? A CPI da Lava Toga estava há 1 ano sendo solicitada pela população. E agora que ela surge, ao mesmo tempo, vem a CPI das fake news, que é contra a liberdade de imprensa, querendo taxar todo mundo que divulga e compartilha de robô, querendo dar a entender que é tudo uma grande manipulação e tudo pago pelo governo. Vamos ver no que vai dar. Mas, para mim, o objetivo muito claro disso tudo é uma tentativa de censurar a liberdade das redes sociais, que é o grande risco que eles veem. E, por último, a Vaza Jato, que foi protocolada 2, 3 dias atrás e que, supostamente, já teria as assinaturas necessárias para começar a funcionar. E que tem um objetivo apenas: acabar com a Operação Lava Jato. Então, nós estamos num momento dificílimo no país, 3 CPIs para travar tudo, e queremos ouvir vocês sobre isso. É um assunto que dá 2, 3 programas, um para cada CPI. Vamos começar pelo César, que está aqui na minha esquerda. Que eu estou vendo que... Não sou esquerda, estou na tua esquerda, mas não sou esquerda. Na minha esquerda.
Em primeiro lugar, boa noite aos nossos telespectadores, boa noite, Senger, boa noite, Fernanda. Espero que o programa seja agradável para todos nós. Entrando já de sola no assunto, é muito importante a gente lembrar. Lá atrás, quando a gente tivemos o desprazer de ter um impeachment, porque o impeachment não é bom para lado nenhum, para país nenhum, porque a gente passa por dificuldade, a gente cai na bolsa, a gente cai nos índices, e o país fica virado no chinelo velho, como ficou. Agora começou a se recuperar. Mas lá atrás dizia, e eu fui atrás e li uma coisa que Rui Barbosa dizia. A pior ditadura é a ditadura do judiciário. Isso não tem como a gente reagir. Só existe uma maneira, que eu não gostaria nem de pensar, embora esteja pensando, em relação ao nosso STF, do jeito que eles estão levando as coisas, do jeito que eles estão deixando de julgar juridicamente para julgar politicamente, eles estão se metendo na condução do país, coisas que eles não deviam de fazer. E isso eu acho que é um risco muito tênue, muito perto da queda. Isso pode arrebentar com o país em todos os sentidos. E se isso acontecer, o Brasil vai dar 1000 passos para trás. A coisa que a gente mais quer é um Brasil sem corrupção, com uma boa educação, com uma boa segurança pública, com uma boa saúde, com seriedade nas nossas instituições, onde a gente seja realmente representado por quem a gente escolheu durante a votação. A gente não aguenta mais esse monte de sacanagem que é feita diariamente por partes dos 3 poderes. Então, no momento que a gente tem um cenário assim, onde parece que 2 CPIs são criadas de propósito para desestabilizar o governo, a população começa a se questionar até que ponto se chega na disputa pelo poder, do poder pelo poder, porque parece uma sabotagem em relação ao próprio país. O que tu acha sobre isso, Senger? Bom, boa noite também, César, bom te reencontrar, companheiro de longas batalhas. Fernanda também, muito obrigado pelo convite. Com relação ao que vocês estão falando, a Fernanda fez na introdução aí, praticamente deu uma geral. Eu acho que o STF começou a desandar, voltando ao teu assunto aí, César, no impeachment. Quando ele manteve os direitos políticos da presidenta, naquele momento, empichada. Naquele tempo nós tínhamos uma presidenta, né? Já tem um erro aí gramatical. Será que era presidente mesmo? Na época, né? Bom. O que era aquilo? Em síntese, quando o juiz, o Lewandowski, alterou ali em cima do balcão na hora da votação. E na cara deles tudo. Na cara de todo mundo, que também era um outro congresso, né? Parte dele está lá hoje, mas era um outro naquela época ainda. Esse momento ali foi uma vergonha nacional. Mantiveram os direitos políticos dessa senhora, que, por sua vez, está viajando pelo mundo inteiro, às nossas custas, para falar mal do Brasil. Isso me dói na alma. Quando a gente não é vê... só ela, né, Senger? Não é só ela, mas estou dizendo, nesse caso aí específico, é uma vergonha, pagar, sustentar essa gente. Bom, com relação, a Fernanda perguntou como está essa situação dos impeachments aí. Bom, na realidade também tem uma coisa que é incrível. Eles perderam uma eleição e não reconhecem que perderam, a esquerda. Então, o que acontece? Deixaram o país num estado calamitoso de administração. Então, nós estamos com um governo novo, um executivo novo, né? Elegemos um presidente, votos a menos 58 milhões, que eu acho que foi muito mais, mas deixa assim. E em primeiro turno? Em primeiro turno, não, segundo turno. Né? Não, ganhou no segundo turno, mas eu achava que ia ganhar no primeiro. Ganhou no segundo turno. Mas poderia ser no primeiro turno, exatamente, porque a gente não confia nessas urnas. Né? Eu não confio. Mais os que votaram em branco, ou seja, que não votaram, e os que votaram nos intermediários, nos blend, em inglês, blend é sem sal nem açúcar, meio termo. Então, tem mais de 80, 90 milhões de brasileiros que estão apoiando este governo, o governo do presidente Jair Bolsonaro, que desde que assumiu já partiu para 2 operações, porque sofreu um atentado físico na sua saúde. Antes de ganhar, né?
Antes de assumir 2 e hoje mais 2. Então, 4 operações. Ele ainda está hospitalizado, não está? Está hospitalizado, ficou mais só 4, sai 5 mais 4 dias da dias semana. Está governando do hospital, está governando do jeito que pode. Foi para o exterior, levantou a imagem do país, como nunca mais, porque eles tinham jogado o país na lata de lixo, o governo anterior, né? Então, nos deixaram numa situação calamitosa em que nossos amiguinhos eram o tal de Maduro, esse aí, o cara do Irã e essas republiquetas aí da África que tinha. Então, nós estávamos no chão, em termos de país e de credibilidade no mundo. Não foi por acaso que aquele embaixador israelense disse que o Brasil era um anão diplomático naquela época, porque realmente era. Eu fiquei indignado, porque eu sei que meu país não é. Bom, mas hoje nós estamos falando, eu estou falando, César, nossa apresentadora que tem um conhecimento enorme de política também, que é muito bom conversar com quem entende também, porque a maior dificuldade hoje em dia é debater com quem entende da política. Porque tem tanta imprensa aí que não sabe nem fazer a pergunta. Tem pessoas que a gente parece estar jogando xadrez com pombos, né? É por aí. Então, o que eu quero dizer, Fernanda? Nós estamos vivendo um momento muito complicado, mas vamos manter o lado positivo. Esse governo, com todas as dificuldades que eu já elenquei aqui, está fazendo coisas, está acontecendo. No meio do barro, no meio do atoleiro e no meio da tempestade. E não são pequenas coisinhas em que a mídia, que nos deixaram um legado de uma mídia tomada, com editores tomados que eu digo por ideologia contrária. Acostumados com rios de dinheiro público. Que não sabem perder e que não sabiam trabalhar, sabiam ganhar dinheiro. Exato. Diferente até de nós aqui. Exato. Provavelmente. Com faculdades de jornalismo tomadas de esquerda. Tomaram. Fizeram um trabalho, aliás, a Revolução Gramscianista vingou no Brasil. Eles conseguiram, aqui é modelo. É o rei deles, né? Eu tenho que reconhecer que isso aí é uma vitória espetacular deles. Infelizmente, eles foram muito competentes nisso, né? Levaram muito tempo, tiveram todo o tempo do mundo, né? Há alguém que condene os militares da época de não terem feito o serviço completo. Sim. Mas isso é meio pesado para dizer aqui hoje. Eu vejo que a gente nunca teve um momento, desde a democratização, um momento tão dramático na política nacional, onde a gente conseguisse ver com clareza o jogo de interesses de diversas vertentes e correntes na disputa pelo poder, tá? Exatamente como tu falaste, uma esquerda que não aceita, que foi derrotada nas urnas, eles não param, mas a gente já sabe disso, é incansável, o trabalho é dioturno, tá? Na tentativa de recuperar a hegemonia e o poder, isso faz parte da disputa de poder natural. Tá? Quem deixa de ganhar a eleição não vai entrar para dentro de casa, fechar a porta e desistir do jogo. O jogo político, ele é dinâmico, ele é assim. Eu vejo assim com muita clareza que um dos principais motivos pelos quais isso acontece hoje é que a direita brasileira, que não existia há pouco mais do que 5, 6 anos, era dispersa, era cheia de pessoas que tinham ideais de direita, mas não se manifestavam. A maioria estava dentro da espiral de silêncio. Acomodadas, né? Estava, né? Alguns tinham vergonha de dizer que não eram de esquerda, que eram de direita. Então, isso é um movimento que começou, vamos dizer assim, um pouco antes. Começou lá por 2011, 2012, essa sensação, né, que até é um movimento normal quando a gente tem uma hegemonia de esquerda tão duradoura. O que acontece? A nossa direita só se uniu porque nós tínhamos um inimigo em comum. No momento em que o presidente Bolsonaro foi eleito, essa direita, ela se dispersa. Existe uma direita que continua fiel ao presidente, existe uma direita que começa a questionar determinadas coisas. Eu não estou fazendo julgamento de mérito, tá? Estou fazendo uma análise fria. Né? A esquerda pode estar no pior dos mundos. A esquerda permanece unida. A esquerda briga dentro de casa, mas não briga da porta para a rua. Exatamente. A direita, ninguém fica sabendo. A gente sabe que o PT, por exemplo, tem centenas de correntes lá dentro, mas eles andam unidos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aliás, a esquerda anda unida. O PSOL tem o lado dele, o PCdoB tem o lado dele, o PT tem o lado dele, mas na hora da disputa política hegemônica,
eles estão unidos, eles discursam igual, eles se manifestam da mesma forma e a briga deles é a mesma. Exato. Agora a direita não. A direita tu vê que ela vai se esfacelando pelo caminho e eu vejo um motivo positivo nesse monte de CPI aberto. O inimigo tá aí e talvez este cenário que está se desenhando sirva pelo menos para voltar a unir a direita como estava unida antes da eleição do Bolsonaro. Essa é a provocação. Vocês veem dessa forma? Não, quer falar? Não, por favor. Não, me permite até. Eu acho o seguinte, sim, vou nessa linha de pensamento. Eu sou sempre otimista. Para mim, é daqui para frente, acho que o país está indo para frente, com todas essas dificuldades. Eu não sou cego de não enxergar as dificuldades. Por exemplo, quando criaram essa história toda da Amazônia, eu não vou repetir a história porque já está cansado todo mundo, ficou evidente o interesse político por trás daquelas palavras do presidente da França e dos demais países que deram uma mãozinha para o presidente da França. A nossa casa está queimando. E vou dizer uma coisa, eu não sei se o Macron falou mesmo aquilo, se não foi uma coisa manipulada por eles. Não libera ele, porque ele está muito mal. Não estou liberando ele, só estou dizendo que, para tu ver até onde eles podem ir. Ele nunca negou que ele tivesse publicado ele está muito aquilo. mal. O que acontece é o seguinte, que ele sabia que contava com o apoio da grande mídia brasileira, que é de esquerda e é contra o governo. Mas ficou provado. Isso aí é inimigo na trincheira. Quem é que está na França? De quê? Jean Willis, está na França. Bom. Mas ficou provado que foi uma parte da esquerda que provocou. Mas tem até documento mostrando que foi uma parte da esquerda que provocou. Esse assunto é longo. Se nós misturarmos... Isso é um outro programa. Esse é um outro programa. Até acho que é muito interessante, porque o Brasil não está fora do contexto internacional. O que está acontecendo aqui no Brasil é uma parcela do contexto. O Brasil é muito visado, todo mundo quer o Brasil. O contexto que eu digo, não que o Brasil não represente o contexto, eu digo assim, o que está acontecendo hoje não é Brasil. Existe um contexto mundial do qual o Brasil faz parte. A Amazônia apenas foi a desculpa para nos atacarem e nos atingirem. Mas, na linha de pensamento da Fernanda, isso aí serviu também para mobilizar os brasileiros e hoje, neste momento, nós temos 44 mil nomes das Forças Armadas lá. Sim. O país está todo antenado, ouriçado, eu diria assim. Está ouriçado para lá. E outra coisa, houve já uma reunião, o nosso presidente não foi, porque teve que, acho que fez por videoconferência, estava em tratamento, com os demais países latino-americanos, que se defenderem. A Amazônia é latino-americana, é americana. O peruano teve aqui, inclusive com ele, né? Ou seja, existe um tratado de defesa mútua, nem que seja politicamente de apoio também. Então, ouriçou e foi muito bom. Então, provocou. É o que a Fernanda está dizendo. Essas provocações também que estão fazendo hoje com relação aqui na nossa política, está fazendo talvez a direita, que eu digo direita, não é direita no braço direito, é direita de agir corretamente. Sim, eu acho não correto a direita bombardear a direita. Eu sou contra quem bombardeia a direita sendo de direita, porque eu não sou vestal. Tu acha que existe uma cegueira? Tu acha que existe uma cegueira de propósito maior? Eu acho que se revelam algumas personalidades que até então não tinham aparecido, de nossos amigos e companheiros e pessoas que neste momento nos decepcionam com alguma atitude que não vem ao contexto do momento, que é defender a governabilidade do país. Isso é que eu acho que é o mais importante. Falta leitura política, então. Então assim, falta um pouco um pouco mais de humildade. Eu acho que ali estamos muito vestais, entendeu? O que eu acho é o seguinte, eu participo de vários grupos de WhatsApp de política, tu sabe disso, Fernanda, o pessoal sabe, tu sabe, e eu noto que muitas pessoas já estão, eu estou falando no ar, estão enchendo o saco de estar agora, reposto, agora eu sou contra, agora eu vou cricrizar a vida do Bolsonaro, eu vou meter pau em tudo, eu vou cobrar tudo, eu vou cobrar fazer isso, vou fazer aquilo, sabendo, eu até acho que essas pessoas são ingênuas, que eles não sabem que o mecanismo para a coisa acontecer não é toma lá da cá. Não é chegar, coronel fulano, vai lá e baixa o pau em todo mundo, porque nós temos que fazer... Não é assim. As coisas que estão acontecendo no nosso país, nós temos... Já dizia alguns amigos nossos, Fernanda, que nós só vamos recuperar a hegemonia daqui a 30 anos. O país está aparelhadíssimo.
O Bolsonaro tem Sim, razão. gerações de pessoas que entraram pro Desde o governo, tempo do Getúlio, ideológicas. que eles estão metendo gente dentro das coisas para atrapalhar. Se não for do nosso interesse, atrapalha. Usando a tua expressão, a esquerda não saiu do turno ainda, eles estão no terceiro turno, já estão indo para o quarto, eu acho. Bom, mas vamos pensar de uma outra Mas maneira não agora. vão sair, Sérgio. Deixa eu só concluir. Eu vou usar uma expressão que eu usei aqui antes. Eles estão usando uma expressão do futebol, rodízio de faltas. No futebol eles sabem o que é. De 5 em 5 minutos eles acham alguma coisa ou inventam fake news, que a Globo está inclusive, usando as queimadas, botando fotos de queimadas de anos atrás, né? Sendo que o INPE mostrou direitinho que diminuíram as queimadas. Até a NASA. Até a NASA provou. Então, ou seja, eu estou pedindo encarecidamente, vamos deixar o homem trabalhar, vamos dar um voto de confiança para o Bolsonaro e parar de encher o saco. E com essa CPI, para quem não sabe o que é CPI, é Comissão Parlamentar de Inquérito. Inquérito é coisa policial. Se tem CPI, é porque tem corrupção. Não, hoje o proponente da CPI das fake news disse que ia convocar o Carlos Bolsonaro para aparecer na CPI e que poderia dar voz de prisão para o Carlos Bolsonaro dentro da CPI. Mas tem que ter um motivo, né? Existe uma tara, né, para atingir o governo, para alcançar a desmoralização, né? Um foco absolutamente político. Absolutamente político. Toda essa história envolvendo fake news, ela por si só já é fake. Sim. Na origem. Começa fake. Porque quem viveu a campanha política sabe que foi uma guerra de notícias falsas. Foi um horror. Uma guerra de notícias falsas e uma tentativa, por parte da esquerda, e uma tentativa de descaracterizar uma militância orgânica que havia, taxando todo mundo de robô. Que todo mundo que fazia campanha, que aquilo era impossível. Era impossível que existisse milhões de pessoas na internet querendo... Tinha que eles pagavam os MAV, militante ativo virtual. Não, ainda pago. Mas eles criaram isso, aí é outra interpretação das coisas. Foi a vitória da inteligência contra a burrice. Eu vou usar a palavra burrice, que é meio chula, mas... Porque foi a inteligência que venceu essa eleição. Qual foi a inteligência? Nós somos mais capazes que eles. Eles são um bando. Quando eles andam em bando e raciocinam em bando, eles só sabem cumprir ordens do chefe. Nós éramos individuais, nós éramos indivíduos em toda essa eleição. Nós pensávamos, né? Cada um de nós tinha ideia própria, tinha atitudes próprias, criava situações próprias e conversávamos em grupo também e combinávamos as coisas. Havia uma organização, eu pude observar isso, havia uma organização espontânea. Espontânea. Era só chamar é fácil de se entender. Que talvez a esquerda tenha tanta mágoa em relação a isso. De inteligência contra a porque burrice. eles perderam essa capacidade de mobilizar os eleitores deles. Eles não tinham essa capacidade, Fernando, eles nunca tiveram. Eles pagavam para ter isso. Teve um momento lá atrás que teve. Eles tiveram, a gente mas não pode negar isso. Paz e amor ainda. Não, o PT já teve, deixa eu falar, César, só isso. Lá no início o PT já teve uma militância orgânica, espontânea, que largaram de pessoas eles há muito tempo. Que acreditavam nos ideais do partido. Lá, pré-mensalão, tá? Não, um novo mundo melhor. Isso começou a cair, depois do mensalão, eles perderam um pouco, aí depois começou o escândalo do Petrolão, eles perderam um pouco, aí teve o impeachment da Dilma, eles perderam mais um pouco. E as pessoas foram caindo fora. E isso causou, eu entendo que isso causou uma perplexidade para a ala intelectual da esquerda, que não conseguia perceber isso. E que não conseguia aceitar que a direita pudesse ter mobilização. Eu acho que sim, de certa maneira, sim, porque só que tem um detalhe. A direita não era organizada. Só um detalhe. Primeiro, a direita se organizou até a eleição do Bolsonaro. Parece que está se desunindo de novo. Mas é isso que eu te perguntei. Segundo ponto. Mesmo com toda essa perda, o Haddad teve 40 milhões de votos. Tu acredita nesses dados? Eu tenho que falar no que eu tenho em cima. Eu posso não acreditar, mas é o que foi apresentado. É sim, é o que foi apresentado. 40 milhões de votos para um cara que tinha 32 processos nas costas, só um pouquinho, gente. Tá, César, mas tu sabe que 45 milhões de brasileiros não votaram na eleição? Não, tudo bem. O Haddad ficou em terceiro lugar. Mas ele, digamos, ele teve gente 45 milhões de pessoas não votaram nem no Haddad, nem no Bolsonaro. Não, mas tudo bem, eu quero dizer para ti o seguinte, que eles ainda
devido àquela força que eles tiveram, aquela maneira de trabalhar que eles tiveram, que ainda repercute ainda hoje. Qual é o tamanho do funcionalismo público federal e estadual? Ou seja, em todos... Eu não digo que tem uns 40 milhões, mas que tem uns 15, 20 milhões. Isso aí bota as famílias. Quantos prisioneiros tem no Brasil? Tem 900 mil. Multiplica por 4? Não. São os votos são votos da prisão. Mas seja lá o que for. Não, eles pegaram tudo que é lugar. É isso que eu digo, eles aparelharam demais. Vamos falar de coisa positiva, Deixa eu tem muita perguntar coisa pra você. positiva. Vocês acham que a negativos. CPI da Vaza Jato é apenas uma provocação ou ela realmente tem a intenção de acabar com a Lava Jato? A CPI da Lava Jato. Não, a CPI da Vaza Jato. A Ah, CPI não, essa é provocação. das Não, conversas supostamente O próprio título já é vazadas. provocação. É provocação. Lá pelo Não dá DTF. nem para levar a colou, sério. né? E se colar, Eles colou. largaram para incomodar. Não, Mas não. tem a assinatura majoritária da esquerda e da oposição. Certamente. Quem é que tem o rabo Pelo preso? que eu li antes de vir para cá, até vou confirmar. Eu tá? não sei qual é o Havia percentual, mais de tá? 160 assinaturas já pra CPI Na Câmara. Isso é uma da vergonha. Vaza Jato. Mas eles precisam Isso de é uma 400, vergonha. eles precisam de 300 e poucos. É um terço. Né? Um terço. Mas isso Mas é em uma 24 horas, né, Senhor? Isso se o presidente da Câmara aceitar. Mas tu compreende Então que no ele pode não momento em aceitar, que pode tiver... votar. Mas tu compreende que no momento em que tiver as assinaturas necessárias, isso vira Sim, um motivo de barganha? Claro, claro. Se essa CPI da Vaza Jato ela ocorrer, Esse é o tamanho da acabou a esquerda. Lava Jato. Acabou a Lava Jato e o Moro cai em seguida. Se essa CPI acontecer, a base do governo tem que mostrar que é forte. suficientemente Forte. organizada para estar dentro da CPI, trabalhando para barrar os requerimentos que venham contra o governo e a Operação Lava Jato. Também Será que estão preparados para isso? Vamos deixar para sofrer quando Deixa eu acontecer. perguntar, não, mas tu acha que estão preparados para isso? acho Que a que não, base acho do que não estão governo preparados, hoje mas- tem preparo para isso? Mas vão ter que se organizar. Também concordo. Eu acho Pode o ser que é próprio mais uma coisa partido- que venha para reforçar a direita. Pode ser, dentro Eu dessa acho. linha de raciocínio. Acho que vai Toda aprender vez na que porrada. cutucam, Eu a acho que o coisa próprio reage. partido do presidente está desorganizado em todos os níveis. Se a gente Qual é o to- partido que é organizado hoje? Não, em dia? não, Só mas é- eu acho que mediante a uma CPI que pode outra acabar com o nosso patrimônio brasileiro, que é a Lava Jato, Eu acho que que não nunca acaba a Lava colocou Jato. tanta gente na cadeia, inclusive um ex-presidente, preso por corrupção e vai ser condenado de novo agora. Hoje o Delton Dallagnol foi visitar o Aras Aras. e eles Fizeram fecharam garantiu. um compromisso de proteção e apoio à Lava Jato. Tomara. Isso aí para nós é uma boa. Contradizendo tudo aquilo que se falou semana passada em relação ao Aras, que ele era de esquerda, que fazia jantinha pro PT, Eu sei, que depois a participamos própria de uma Carla discussão, Zambelli né, voltou atrás. a respeito do Aras. Né? Eu acho o seguinte, se o Bolsonaro nomeou esse desembargador para ser o procurador-geral, ele não começou a falar com o cara anteontem, depois da missa. Ele vem falando há horas. Parece que eles tiveram vários encontros. Outra coisa, Ele foi convencido pelo Aras. o O Aras Bolsonaro convenceu. só tá de presidente da República e tocando o negócio porque ele tem equipe, gente. Mas eu sou conhece lá dentro, né? Fiquei simpática ao Aras depois que eu soube que ele não estava na lista tríplice, eu confesso a vocês. Isso é muito aí bom. Não era tradição, era a tradição da esquerda. Ali, Eu sou da lista esquerda, tríplice. não nossa. Bom, mas olha aqui, pessoal. Eu acho o seguinte, nós acabamos um programa tão bom como esse aqui para a gente conversar, falando das pautas que eles largam para nós. Não, mas é que Vamos a gente, largar umas pautas pra obrigatoriamente eles? a gente precisa falar eu sei, dessas CPIs. não, porque é muito mas ela- tumulto ao mesmo tempo. Mas essa é a intenção deles. Tu acha, Eles estão governando. Tu te lembra quando desculpe, quando quem é que assumiu ali? Deixa eu ver. Quando o Fernando Henrique ganhou a reeleição, o PT teve a ousadia, via seu Lula, nós vamos instituir um governo paralelo. Isso. Ai, Zagalo, hein? Esse eu achei... Vai ter. Mas eles sempre Perderam a têm um eleição e governo nós vamos fazer paralelo. um governo. Eles sempre Nunca incomoda. fizeram um governo paralelo. Ah. Eu me lembro quando ele ganhou a eleição finalmente. Eu vou trabalhar 24 horas por dia, fim de semana eu vou trabalhar porque eu sei, não vai ter greve porque eu sei como é que funciona. Pô, Não é que um cara ignorante, vagabundo, que não gosta de ler, pode dizer isso para uma nação e, pior nisso, ter seguidores. mas aí
Deixa eu provocar vocês. Vocês acham que essa CPI saem as 3? Eu acho que sai a da Lava Toga. A Lava Toga As outras duas não sairão. A Lava Toga sai e é o que nos interessa. Vamos Daqui a pouco rola um acordo, tira a Lava Toga, que a gente acaba com a Vaza Jato. Eu acho que Não, a Lava porque Toga Eu não sai- duvido, a Lava entendeu? Toga Que tá tudo vire evidente. moeda de troca lá em O cima. problema Tá da muito Lava na cara, Toga é o Fernando. momento. Alguns acreditam que não é o momento porque tem que passar um monte de aprovações no Congresso. E outros acreditam que não tem momento, tem que, em Mas função depende do Brasil... Alcolumbre. Quem decide Não, é ele. aí é uma pauta que eu gostaria ele de já está falar. votando, ele vai votar. Sabe quantos votos tem o Maia? 80 mil votos no Rio de Janeiro. É o presidente da Câmara. Sim. Ele acha que é o rei do Brasil. O Alcolumbre eu não sei quantos votos tem, Mas mas eles não estão deve em ter. posição de poder. Não deve ter, sim, não deve ter tantos votos também assim. Está errado a forma de governo no Brasil. A maneira que está montada a nossa república, ela se tornou ingovernável. Tu já tinha falado comigo, por isso que eles não aceitam nem debater o parlamentarismo. Eles não aceitam. Tá, porque Convida, foi eles não vão. após a Constituição de 88, que é uma Constituição extremamente socialista, que veio contra o capitalismo e o Estado de Direito, porque veio após um regime de exceção, A gente em que as debateu isso pessoas essa estavam semana. tão feridas, né? Ou alguns feridos e outros exageradamente Com esse feridos. socialismo, eles arranjaram mais pobre do que E houve podia ter na muita época. mentira nessas histórias de ferimento deles, né? E o que aconteceu? Aí o pessoal resolveu ficar bonzinho. E era só coisa social e social. Só que foi uma armadilha. O gramscianismo estava entrando firme ali e entrou nessa Constituição. Sou a favor de uma reforma da Constituição. Sou a favor de todas as reformas. Isso que nós temos que começar a pautar. Nós temos que começar a falar coisas positivas. Porque coisas positivas, Fernanda e César, atraem soluções positivas. Se nós começarmos a falar, não vai dar, vai levar 30 anos, vai levar 50 anos, não vamos conseguir, eles estão... Aí tu está atraindo o negativo. Sim. Por isso que o positivismo, a forma de pensar positiva e trazer as coisas positivas, é as que vão acontecer. E eu digo para vocês, o governo está acontecendo. Nós três sabemos, só que nós estamos debatendo a pauta que nos impõe. Por quê? Porque temos uma grande mídia que não repercute as coisas positivas. Cabe a nós... Concordo em gênero. Cabe a nós repercutirmos as coisas positivas. Eu quero comentar uma coisa com vocês aqui, e eu sei que é polêmica, tá? A gente esteve com o senador Lazier aqui na semana passada, o senador Lazier Martins, ele veio falar sobre a proposta da CPI da Lava Toga, esposa que leu o objeto, né? E aí, depois de provocado, eu perguntei várias vezes para ele qual poderia ser a efetividade da CPI da Lava Toga. Bom, ele foi muito claro aqui em dizer aquilo que a maioria das pessoas acham, que a CPI da Lava Toga seria para dar um chega para lá no Supremo, para mostrar para eles que eles não são o Supremo, Pode não acontecer nada, mas vai acontecer muita coisa. Que eles precisam ter, sim, freios e que eles não estão acima da lei. Exato. Esse é o recado. A CPI da Lava Toga seria um recado. Concordo. Mas o que ele me disse? Mas, Fernanda, mesmo que saia da CPI da Lava Toga um pedido de impeachment em relação ao Gilmar, um pedido de impeachment em relação ao Toffoli, nenhum dos dois passa hoje no Congresso. Eu fiquei muda olhando para ele. Eu digo, tem certeza? Ele, não passa. Então, eu digo, não tem efetividade. Então, ele disse assim, hoje a coisa que nós mais queríamos era poder ter o impeachment desses ministros. Mas eu te digo com todas as letras, que não passa. Então, que recado que a gente está dando? Nós vamos ter uma CPI que vai custar uma fortuna, meses de trabalho, que pode, sim, travar o funcionamento da Câmara, toda a máquina, né? Das reformas, e que não vai passar o impeachment no final das contas. Por isso que a gente tem que respeitar até opiniões em contrário. Eu estou perguntando isso para vocês porque isso é uma coisa que me incomoda. Quando ele me falou isso, eu fiquei abalada. Porque eu pensei assim, bom, o que adianta uma CPI que vai ter um pedido de impeachment que não vai passar, porque está todo mundo comprometido de alguma forma com o STF? Fernanda, realmente nós estamos refém de 600 pessoas. 80 mais 530. São 600 pessoas que nós somos reféns dessa gente. Esses caras aí, com algumas exceções, eu não vou dizer que todos têm problemas. Nós temos um Marcel Van Hatten, que a gente sabe que é liso, o próprio Lazier Martins, enfim, só para não ser generalista, mas nós somos reféns dessa gente. E eu só vejo uma saída. Deus que me perdoe. César, deixa eu te provocar aqui. Essa história do povo ir para a rua, eles pouco se lixaram para aquela última manifestação que nós fizemos.
Não, Eles não, nem não. ouviram. Teve repercussão, não. sim, Eu teve acho que repercussão, podia ter sim. acontecido coisas piores, talvez, se as pessoas não tivessem não, se teve repercussão, manifestado. sim. Tudo bem, eu não estou invalidando. Posso não estar tô equivocada, invalidando. mas Tô a dizendo- impressão que eu tenho é que o povo nas ruas ainda é uma das únicas coisas que freia. E agora, dia 25, tem de novo. Mas é lá em Brasília, né? É em Brasília. A reforma da Previdência, como tu te sentia antes de ser mandado para o Senado e como tu te sente hoje, nesse momento? Vai passar. Em relação A reforma da Previdência. Eu vou dizer, vou ser Não, bem vamos sincero, ser assim, eu vamos- acho que vai passar e tem que passar. Tá bom, ok, Só isso eu que acho- interessa. Só que eu Vai acho o passar. seguinte, ela não tinha que passar esse Frankenstein, ela tinha que passar lá, aquela do início. Não, tudo bem. Vai Mas passar não adianta possível. chorar sobre o leite derramado, a gente tem que Vai olhar daqui passar- para frente. Aqui, ó, tem um copo d'água. Ok, tem copo d'água. O teu tá vazio, o meu tem água. Eu tomei. Tá. Então, o que acontece? Vai passar. A reforma tributária vai passar. Eu acho que Não vai ser fácil. a mãe das reformas é a reforma política. Não, essa é a última. Essa é a principal. Eu sei, mas até lá, meu filho, tem que botar dinheiro no governo, para o governo governar, né? Mas estou dizendo, é a principal. Quer ver uma coisa? O governo está cumprindo estritamente o orçamento. O governo recebeu o orçamento com aquele limite teto máximo. Ok, segue a regra. Esse orçamento não foi feito por este governo, foi feito pelo anterior. Ele deu um palpite no final. Ok. Ele está cuidando para não dar as famosas pedaladas que a outra senão presidente podia vir deu. pra cima, né? Exatamente. Bom, ele está seguindo estritamente, ele está cortando de todo mundo. Essa semana aconteceu, Fernanda, não sei se tu acompanhasse também, Sandra, que eles recuperaram o dinheiro do narcotráfico, 2,6 milhões, eu ouvi e que foi endereçado 1,6 bilhões de volta. Então, ele pegou esse dinheiro, jogou dentro da economia, foi autorizado, e conseguiu liberar os empréstimos do FIES, que ele tinha um, como é que chama? Contingenciado. Ou seja, tinha 11 mil, descontingenciaram 3.600. Ontem. Isso não sai na imprensa. Mas Deixa eu só terminar esse raciocínio aqui. deixa muito Isso bravo. aí é dinheiro recuperado de roubo. Sim. Não é do orçamento esse engessado. Então, isso é É a genial. pontinha do iceberg, né, Não, tu Senga? imagina que de todos esses roubinhos vão entrando dinheiro. O Moro recuperou 2.600 com a Lava Jato. Fora dinheiros da Petrobras, fora a falta de roubo, por exemplo. Nós estamos há 8 meses sem escândalos, Sem roubo. Hoje Se não roubar, já é economia. Deixa eu só contar uma coisa. Hoje, Já eu fica o ouvi, dinheiro, hoje né? eu ouvi de um deputado que eu não posso citar quem é, que ele considera que um dos maiores problemas hoje é a síndrome de abstinência que parte do Congresso tem, E ele tem razão. por terem sido desmamados, É verdade. por terem contas altas a pagar, por estarem acostumados Isso é que a nem ter o dinheiro alcoólatra. vindo de todos os lugares possíveis e todas as fontes foram cortadas nesse governo e isso causa histeria. Isso não é genial? Isso é que nem nós, o nós alcoólatra, metendo gente. o dedo na Foi para isso na que tu ferida. votou, Senga? Eu Foi votei para no isso que tu Bolsonaro votou? para isso. Claro que foi. Aposto que quem votou para isso. Eu não votei para Mas discutir então eu quem é que vai ser o cara da mas PGR, então a minha o provocação fulano de ela é tal. válida. Se votaram para isso, tá na hora de apoiar, sem baixar a cabeça. Eu fico Então imaginando... tu está sabe, chamando que Fernando? É todos uma da direita guerra. votem a votar. É uma guerra, Junto é pra uma gente. Não, eles têm guerra. que começar a ser positivo que nem tu és, Sanger. bom. E a gente tem Ninguém gente... tá com- dizendo pra tu Tentando ser trazer coisa naive. positiva aqui. E assim. os nossos amigos, tem gente que é negativo ao máximo. Mas eu acho que não tem a ver, não é possível pedir para a pessoa fechar os olhos. Não, Há bobagens sendo ditas, há. Tem. Tá Há cheio coisas de erros, erradas é sendo claro. cometidas, existem. Mas se tu for fazer um comparativo Não há como- entre Botar o na momento balança. de hoje Põe na e o balança. momento anterior, eu acho que fica... Para mim, a cena Clara mais simbólica a desse situação, governo, né? todos vocês devem ter visto isso, é o nosso presidente, os ministros almoçando de bandejão lá no palácio, não sei se é no palácio, né, Comendo tem junto um igual. restaurante, e o Moro tirando o dinheiro para pagar o almoço dele. Justo! Qual é o problema do ministro pagar o seu almoço? Sabe que Primeiro o ele tem um presidente salário americano razoável. paga? Sabe que o Claro, presidente dos Estados Unidos paga a sua refeição todos os dias na Casa Branca? claro. Mas qual é o problema? Agora aqui, o cara era do Partido dos Trabalhadores que não trabalham. Eu nunca entendi isso. O nome é bacana. Aliás, eu me lembro muito da DDR, né? Deutsche Demokratische Republik, e a República parecidinho, Democrata da Coreia do Bota Norte. democrático só para Eles dizer. botam o democrata lá e enganam os bobos. Partido dos Trabalhadores. Me diz uma coisa. Qual é o trabalho que fazem esses petistas aí que foram do passado? Funcionários públicos, a maior parte. É onde eles pegam, né? funcionários fantasmas. Você sabia que no governo da presidenta, essa que foi empichada,
no dia que ela foi Eu empichada... não falo o nome dela. Eu não consigo dizer o nome. Ah, mas se diz Eu- presidenta, me dói no ouvido. mas é o que ela diz que é. Porque não existe presidente, então não poderia existir Mas presidenta. ela se auto-intitulava... Porque presidente vale para todo mundo. Nós temos que dizer que nós tivemos uma presidenta. Porque... E que estocava vento. Porque ela não foi presidente. E estocava não, mas vento. vamos voltar para a realidade. Você sabe que no dia do impeachment, aqueles períodos do impeachment ali, aliás, quando assumiu o vice, tinha 80 motoristas de ônibus. Absurdo, né? Fichado, ou seja, cadastrados no Palácio. Sabe o que faziam esses motoristas de ônibus? Era a tropa que levava e trazia o MST nas manifestações. Era o povo deles. Olha o povo. É o povo, é o público. Aí uma certa rede de televisão grande que a gente conhece, olha o Público povo cativo. brasileiro. Aí multiplicavam as fotografias com Photoshop. Bom, mas isso nas aí... revistas, revistas, nas né? revistas. Aí eu, mamãe, falei lá no meio, Não, do Arthur mas Duval, e ela no meio, o que tá fazendo aqui? Não sei, vim aqui ver um show, vim aqui comer minha um filha, pão. eu vim aqui Não. pelo pão com mortadela e 50 pila. Outra coisa, como é que eles atraíam o povo? Depois daquele povo que a Fernanda disse que lá no início houve uma mobilização, Sim, digamos que sim. pegaram pessoas bem intencionadas na época, que queriam uma mudança. Muitas, inclusive amigos nossos, inclusive nós. Tem gente conhecida também. Deixa quieto, né? Deixa assim, eu acho que hoje estão envergonhados e a gente não deve humilhá-los. Eles têm todo o direito de mudarem e de entenderem o que aconteceu. Eu não quero conversa com eles. Bom, mas nós temos tempo para conversar aqui. Eu né? conheço contigo sim, agora eles muita não. gente boa que já votou na esquerda, eu conheço muita gente boa que já acreditou no PT, e se a gente não for levar isso em consideração, mais da metade da população brasileira já gostou, já votou, já acreditou. Então eu acho que a gente não pode deixar de levar isso em consideração. Eu vou dizer assim, de todo Eles esse foram período, muito Fernanda, competentes durante um determinado período de tempo. E eu tenho para mim a teoria que se não tivessem roubado tanto, estariam até hoje. Sabe, Fernando, de todo esse período, a minha maior mágoa pessoal, mas é mágoa mesmo, como eu fui teleguiado até 2013. 12, 13. Todos nós. Eu, tu, ele, todos nós. E me dá raiva, porque eu, particularmente, sempre fui uma pessoa conservador de direita, eu nunca fui de esquerda, então deixa bem claro. Tá? Mas, dentro disso aí, eu cheguei a votar no Fernando Henrique, como se fosse um grande nome. E De direita? Mas era a direita Fernando da Henrique esquerda. de direita. Não. Você sabe quem foi a indicação do Fernando Henrique? Da deputada ex-deputada Ieda Cruz. Bom, Ela estava acumulando 2 ministérios, não aguentava mais e o Itamar perguntou, ô Ieda, quem é que eu vou votar? Fulano. Tu vê. Não, mas tu vê, era o PSDB que era a direita da esquerda, só que a gente não entendia como isso. A gente entendia que era uma direita. Bom, Sim. claro, eram mais cultos, mais educados, etc, etc. Tiveram seus méritos lá naquele governo, primeiro governo dele. Mas o que eu quero dizer é assim, a população brasileira, vamos dizer nós, eu que me acredito que entendo hoje um pouco de política. Eu fui professor nesse período, muitos anos na faculdade de arquitetura. E vocês imaginam o que eu estava vendo naquele movimento efervescente, esse período que a Fernanda disse. Só dava eles, gente, né? Só dava eles. Não, ainda começou a baixar um monte de professores da URGS, lá para a minha universidade, que era privada, porque lá estourou as vagas, eles tinham que tomar a vaga dos outros também. Sim. E acabaram com a outra faculdade aqui de Canoas, a Universidade de Canoas, que estava no top na época. Sim. Bom, eu e 250 professores, assim, que eram os antigos, lá dos 23 anos dando aula, outros 25, 26 anos, todos os meus colegas, saíram, uma hora para outra. Aí entrou a nova tropa. Bom, acabou, a universidade já acabou também, praticamente. Eles conseguiram acabar com ela? Conseguiram. Onde eles metem a mão, eles acabam. Lá por 1990 e pouco, não me lembro da data, eu e mais 10 colegas fundamos a Aclame, Porto Alegre. Sim, eu sou um dos fundadores. Sou muito amiga do Fernando Bertuol. Tinha o Andrade também, Daniel Andrade, o irmão do Bertuol também, o Ivan. A Aclame, para quem não conhece, criou aquela maravilhosa campanha Chega de Tanto Imposto, cujo símbolo é uma bandeira do Brasil com uma mordida no canto. Né? E nesse momento foi que 11 pessoas, assim, 11 entre empresários, advogados, pessoas da sociedade que não entendiam nada de política, se reuniram, eu fui convidado a participar, a ideia foi deles mesmos, porque a gente dizia, a gente fica em casa dando soco na parede e não entende o que está acontecendo. Foi quando ascendeu ao governo o presidente esse que está preso em Curitiba. E nós, mas não é possível o que está acontecendo no nosso país. Né? E a gente não entendia de política, a gente era empresário. Aí que começa, César, respondendo o negócio da direita. Realmente, a culpa de tudo isso, eu sempre botei como nossa, minha. Porque a minha geração
se formou, estudou para ser empresário, empreendedor e bem-sucedido. Não existia outra palavra. Empresário, ou empreendedor, empresário e bem-sucedido. E o país estava preparado para isso. Existia o Plano Nacional de Desenvolvimento 1, PND 2, e até que depois, então, os militares entregaram sem um tiro, sem nada, tudo na boa. Quer dizer, não sei por que falo de ditadura. Houve um regime de força, um regime militar de força. Regime de exceção. Isso é para outro programa. Não, mas só para encerrar o meu raciocínio. Em algum momento houve uma exceção, houve uma ditadura. Sim, houve, o ato AI-5, mas foi um período curto, 2 ou 3 anos, não me lembro mais exato. Isso rende um programa Mas, inteiro. Antes não havia, houve uma intervenção militar. E uma luta contra uma guerrilha ativa, que por acaso são os mesmos que assumiram depois. Quem não assistiu, eu clamava preciso por isso, chamar o intervalo, mas quem não assistiu ainda, baseado nessa fala do Luiz Senger, tem que assistir o documentário do Brasil Paralelo, que já foi assistido por mais de 5 milhões de pessoas, 1964. Ali está tudo explicado. Chamando os comerciais. Estamos de volta com o Cruzando as Conversas especial sobre a profusão de CPIs que nós vivemos no Brasil e a questão das narrativas e da disputa de poder. Hoje com o Luiz Senger, professor universitário e engenheiro, e o César Day, consultor e secretário do Movimento Parlamentarista Brasileiro. Fiquei muito feliz agora de descobrir que o Luiz Senger também é um dos fundadores da Aclame, Associação da Classe Média, que criou a campanha Chega de Tanto Imposto. Gente, então eu vou deixar aqui a pergunta para vocês, sempre lembrando, num oferecimento de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. A questão das CPIs. A gente ouve, assim, várias histórias diferentes sobre cada motivação da CPI. A gente abre o Facebook, tem uma versão, abre o WhatsApp, tem outra versão, e as pessoas parecem que passam o dia inteiro ali escrevendo e tentando redesignar as questões. Para quem não sabe, narrativa é uma forma de contar os fatos da realidade. Ou seja, as narrativas podem estar muito longe da realidade dos fatos. A esquerda tem uma narrativa, a direita tem uma narrativa, mas geralmente as narrativas elas têm um tanto quanto de ficção embutidas nelas. E servem sempre a um propósito ideológico. Essas CPIs, elas são criadas para afetar a governabilidade ou isso é apenas uma narrativa? Nós corremos o risco de paralisar o país com uma CPI da Lava Toga ou isso é só um discurso para nos intimidar e fazer com que nós não tenhamos a CPI da Lava Toga? Essa é a pergunta que eu gostaria que os dois respondessem. Começa por mim? Pode ser. Eu acho que a CPI da Lava Toga ela vai sair. Ela tem que sair porque é uma reclamação do Brasil inteiro. Eu acho que o Senger deve concordar comigo também. Os movimentos de rua, mais especificamente o último, foi taxativo, né? Que tem que ser feito alguma coisa, porque está vazando demais informações a respeito dos ministros, que eles têm envolvimento com isso, com aquilo. Quem não deve, não teme. Se eles acham que estão certos, que estão tranquilos, deixa a CPI ocorrer. A CPI é uma comissão parlamentar de inquérito, é um inquérito que vão fazer com eles. Eles não estão acima de ninguém. O que surpreende é eles não acharem eles pensarem que não podem ser investigados. Não prestam contas para ninguém. Eles não foram eleitos por ninguém. Não. Eles não têm um voto. Não. Um voto dos 58 milhões que votaram estão neles. E estão se achando nesse poder. Uma coisa que me indigna muito nesse STF... E a governabilidade, vocês acham que ela fica prejudicada? Que ela está em risco se sair essa CPI? A governabilidade está numa corda bamba todo dia, todo momento. Nós temos que mantê-la. Ou seja, de qualquer forma. Eu acho que sai a Lava Toga, como o César disse também, tranquilo. Acho que as outras não saem. E acho que, como tu também falasse muito bem, eu acho que é uma moeda de troca. Eles vão conseguir alguma coisa. Tu vê o nível desses políticos, né, que eles conseguem isso aí. Mas, uma coisa que me indigna muito nesse STF aí, vocês sabiam quantos funcionários tem lá dentro daquele palácio? Olha, não me fala para eu não ficar irritado. 800. Para 11 ministros, tem 800. É um dos maiores orçamentos. Você sabe quantos caminhões de carga? Caminhão, sabe? Caminhão caixa, aquele de carga que tem lá? 4.
parado lá o dia inteiro. Para as mudanças deles, ou trocar alguma coisa. Quem é que paga isso? Isso é outra Agora, coisa. Aquele leilão não, desculpa, aquela concorrência, licitação para as comidas deles. Que Das logo lagostas e dos aquilo ali é um vinhos com assinte. 4 medalhas. O povo brasileiro não Passando pode fome. aceitar isso. Tem O que povo sair tá passando fome. Tem que sair essa CPI da Lava Toga e essas coisas vão ficar claras. Como disse a Fernanda, provavelmente vai ser um susto, como o Lazia disse, para eles verem que não vão continuar mais assim. Até porque tem uma mudança de ministro esse ano, não tem um. o Celso de Mello parece E o ano que vem tem mais outro. Uma das coisas que mais se E diz... se sair a lei da bengala, dá mais 2. Então dão 4. Pois aí tu tocou num assunto. Por que a PEC da bengala, que está lá com a Bia Kicis, por que a PEC da bengala não sai? A PEC da bengala seria uma solução muito mais barata. Mas tem um cara e com muito 80 mil mais votos lá, que é o rápida. reizinho do Brasil, o Maia. Mas a PEC da bengala seria muito mais rápida Claro. que uma CPI com pedido de impeachment e já dava um fôlego para o governo. Davam fogo. Mas, Fernanda, lá tem uma coisa chamada Centrão, que é um gordão atolado com os pneus e não anda. Eu não quero andar, ninguém vai me tirar daqui. Eu sou o Centrão, eu é que mando. ator, né? Eu gosto de Eu brincar é que a mando. ideologia do Centrão é o fisiologismo. Próprio. Mas É o então, próprio fisiologismo, essa é a palavra. Quando eu certa. digo que nós somos reféns de 600 pessoas e mais do STF junto, tem gente que me condenava. Então, Somos qual é o reféns, caminho? sim. Qual é o caminho? As ferramentas estão aí, CPIs, lavatório. As ferramentas estão aí. Essa do... A PEC da bengala. PEC Pega da da bengala, tem que sair. A natureza dos acontecimentos está aí. A saída desse ministro, quem é ele que sai? O Celso de Mello. Celso de Mello é o primeiro. Sai quando agora? Em dezembro, né? Eu não sei se é dezembro agora, mas é por aí. Tá. E tem um outro que sai o ano que vem. Tá? Então aí já são 2. Eu acho que é o Lewandowski, né? Não, acho que é outro. Bom, eu não sou... Sabe isso aí quem é, né? Eu acho que é o Lewandowski. Saem 2. Bom, tudo bem, mas saem 2, isso é certo. Tá. Ok. Considerando que a gente tem ali de 4 a 5 ministros que, digamos, são mais normais, mais confiáveis, já muda a coisa. Né? A Lúcia que sai. A Carmen Lúcia? A Carmen Lúcia parece que sai. É mais antiga. Depois do último voto que ela deu lá... Bom, mas Né? e nós não falamos Eu fiquei uma meio coisa, desconfiado dela. como ficou queimada a PGR anterior à DOGE, agora na última semana, por atitudes dela que comprometeu toda a história dela na PGR, que era uma história assim meio... Todos os representantes da Força Tarefa da Lava Jato, para quem não acompanhou, que estavam na Procuradoria-Geral da República, colocaram os cargos à disposição, inclusive o braço direito da Raquel Dodge dentro da PGR, porque não aceitaram o fato de que ela retirou do processo envolvendo a delação premiada do Léo Pinheiro, que era ligado à OAS. Da OAS. Ela tirou tudo aquilo que dizia respeito ao Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e ao irmão do Dias Toffoli, que era ex-prefeito de uma cidade do interior. Tá? Então ela tirou isso e mandou a delação dele só, sem essa cereja do bolo, né? Só isso. Ou seja, mandou o bolo abatumado. Se eles não tivessem colocado os cargos à disposição, ninguém saberia. Ia ficar sabendo. E agora o novo PGR quer que eles aceitem eles de volta. Se eles quiserem voltar, serão bem-vindos. Mas tem uma coisa que nós estamos, já que estamos falando um pouco genérico também sobre o que está acontecendo, vocês se deram conta o grau de importância que foi essa delação do Palotti? Que ninguém fala. Nós sabemos o grau de importância. Só Será quem que a fala somos nós e nas nossas redes sociais. A população comum sabe? Não, porque a grande mídia... Manter o povo desinformado é eleição garantida no futuro. Esse é o lema deles. Então, isso aí é muito triste. Eu acho que nós tínhamos que ter uma pauta aqui, Fernanda, exatamente para ensinar a população. Eu agora me lembrei de como ler notícias hoje em dia. É o que eu mais faço nas minhas redes, é o que eu mais faço com meus amigos. Eu sempre digo, esqueçam os canais abertos, tá? Com raríssimas exceções, mas esqueçam, principalmente a grande mídia, porque essa não é mal intencionada, ela provoca o erro, ela cria textos, destrói textos, e eu acredito que os editores dessa grande mídia não só são comprometidos, são péssimos, não são nem brasileiros, são péssimos patriotas,
Porque torcer contra... Mas eles são propagadores das narrativas. As narrativas. Mas é triste de ver isso, sabe? É triste de ver no próprio país gente assim. E nós estamos tendo eu estou acompanhando o exterior. Narrativas no exterior verdadeiras, por incrível que pareça. Gente bem informada, eu acompanho nos Estados Unidos, no Canadá, na Alemanha e na Argentina. A Argentina é outro fato, também merece outro programa. Sim. Mas tem gente boa ali dentro e eu ensinei a alguns deles como interagir na rede. Quer dizer, pretensa minha, é tantos anos que eu estou nessa batalha aqui, que eu acho que eu consigo algumas pessoas a dizer para eles. Mas é triste de ver. A Argentina é como nós há 20, 30 anos atrás, hoje. Não é mais aquela coisa de efeito Orloff, aquilo acabou há muitos anos. Deixa eu só fazer uma colaboração no que tu está falando, sem querer. Eu estive no Canadá uns 2 meses atrás. Se tu não procura... Só desculpa, dentro do Canadá, 2 amigos meus no Canadá, eu imediatamente no dia das queimadas mandei uma mensagem, montei um texto em inglês, meu, Sim. E eles, Senhor, muito obrigado. Se tu está dizendo isso, é isso que nós vamos pensar. Estava chegando errado. Eu disse, pode confiar que eu estou dizendo, é isso mesmo. Eu mandei para a Tchecoslováquia, um amigo meu lá, também agradeceu. Na Alemanha também. O que acontece? É o que a gente pode fazer. Sim. Entendeu? Eles já entendem que existe uma narrativa negativa. O que eu quero falar para vocês é o seguinte, eu estive lá e eu aproveitei nessa segunda vez que eu estive lá, que eu tenho uma filha que mora lá. Se a gente não se interessa, ou as pessoas não se interessam pela internet e saber as coisas do Brasil, não sai nada. Bom, se não sair nada já é bom, agora o pior é quando sai errado. Não, o problema é isso, este é o problema. Quando saiu, alguém daqui mandou as coisas ao modo deles. Vai nesse pacote. Então isso que tu fez, mandar a coisa, a real notícia, a real informação, isso é muito bom. Porque eles não estão muito preocupados. Por isso que eu fiz isso mesmo. Eu tive um retorno bom. A dona Mônica Okada disse que o Alcolumbre teve 131 mil votos. E o outro teve 80, tá? Obrigado. Quanto é que o Lazier teve aqui na realidade é 240 e poucos, né? Porque na realidade é muito pouco, né? Para querer se acharem... Mas, mais uma vez, a dona Mônica Okada nos deu uma informação agora muito importante. Mais uma vez, nós estamos reféns de 600 pessoas. Eles fazem o que eles querem, com algumas exceções. Ou de 2, né? São o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Porque se fosse também mais dinâmico... Enquanto ele estiver batendo cabeça lá, quem vai decidir são esses 2, o que é muito pior. Como é que se tira um presidente da Câmara? Impeachment também. Tem que pedir impeachment. Processo. Não, mas não tem... Qual é o tempo deles? É 4 anos ou é 2 anos? 2. É 2. Bom, então ele sai daqui a 1 ano e pouco. A questão é a seguinte, a gente tem um país com uma série de reformas em curso. E outras para sair. A gente tem um país com algumas questões econômicas em andamento, MP da Liberdade Econômica, primeira parte, né, bem encaminhada a reforma da Previdência para, enfim, ser aprovada agora. E que tudo leva a crer que, uma vez essas reformas todas aprovadas até o final desse ano, início do ano que vem, o Brasil, ano que vem, tem tudo para tirar os pés do chão e começar a decolar, começar a realmente melhorar, reduzir desemprego, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Esse é o grande pavor de quem perdeu o poder. Que esse governo dê certo, que o Brasil dê certo, acertando na questão econômica. Porque se acertar na questão econômica e o pessoal sentir a alegria no bolso, Fernanda, o cenário político... Vai mudar. O cenário político em 2020, eleição de prefeitos, eleição de vereadores, vai eleger majoritariamente prefeitos e vereadores do partido do presidente e dos partidos aliados. O que acontece? Se isso for realizado, se a situação econômica do país melhorar, influenciar a eleição do ano que vem e formar a base de vereadores e prefeitos do partido do governo, em 2022, a reeleição desse poder, desse governo. Muito bem pensado, isso é inegável, porque a base eleitoral de um candidato à presidência costuma ser os vereadores e os prefeitos, são os maiores cabos eleitorais. É onde a coisa acontece, no município, né? Exatamente, porque não deixando de lembrar que naquele ano há a reeleição também dos governadores.
Ou seja, quem está com a mão na massa ali no dia a dia da política são os vereadores e são os prefeitos em 2022. Se eles forem majoritariamente eleitos do PSL, do DEM, dos partidos que estão imbuídos em reformar o país, em melhorar as coisas, hoje, no poder, eles vão fazer maioria. Então, por isso esse desespero de, nesse ano, minar o governo de todas as formas possíveis, de achar na minúcia do detalhe algo que possa ser usado como acusação, porque não tem outra maneira de enxergar as coisas, gente, para justificar, por exemplo, o absurdo da falta de ética do jornalista da revista Época, que se fez passar por um cliente para enganar a nora do Bolsonaro, a esposa do Eduardo, do deputado federal Eduardo Bolsonaro, para publicar uma matéria na revista Época, tentando achar pelo em ovo, tentando descobrir se ela era racista, homofóbica, se ela tinha preconceito. Ou seja, numa série de conversas, né, que deveriam ter sigilo entre cliente e prestador de serviço. A ética, né? Não teve ética nenhuma, né? Mentiu, enganou, tentou manipular. Fernanda. Até que ponto se chega? Né? É um desespero. Se fosse um militante do partido, não se justifica, mas ainda dá para explicar. Agora, um jornalista, no momento em que o jornalismo no Brasil está a nível zero de credibilidade... É uma pena, porque existem muitos bons jornalistas. O jornalismo, que acabam, ele deve privar pela verdade. Sofrendo pelos maus, né? Não, eu sei. Vocês me permitem, a gente não pode generalizar. Eu conheço vários excelentes jornalistas que ficam muito chateados com isso que está acontecendo no Brasil. Que não são hoje. assim, né? Agora, me permite dizer uma coisa. Lá, quando aquele cidadão que está em Curitiba, que eu não vou citar o nome... Chama de cidadão aquilo? Ele não deixa de ser um ente, né? É um ente. É um ente. Então, assim, ele disse, quando fizeram aquela missa campal na frente da onde ele estava, em São Paulo, e aí colocaram o microfone nele e ele disse assim, vocês não sabem do que nós somos capazes. Nós estamos sabendo. Nós estamos conhecendo. A política da esquerda no Brasil é vamos fazer bagunçar para não dar certo. Destruição de reputações. Gente, eu preciso chamar o intervalo. Vamos com... Estamos de volta num patrocínio Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. E com o nosso outro parceiro do programa, o Mais Sons Clínica de Audição. Vocês sabiam que cerca de 80% das pessoas que colocaram aparelhos auditivos não se adaptaram? Isso acontece porque os aparelhos atuais apenas amplificam o som. Quero dar aqui uma notícia maravilhosa para quem tem problema de audição. A Mais Sons Clínica de Visão fechou uma parceria com uma empresa europeia de aparelhos auditivos. Isso significa que a Clínica da Audição está com um lote de aparelhos auditivos com funcionamento por indução magnética. Essa tecnologia é a mais moderna do mundo. São aparelhos invisíveis, não está aquele desconforto de todo mundo ver que tu está com o aparelho, né? Automáticos e com adaptação instantânea. Estudos recentes da neurociência comprovam que estas próteses são capazes de estimular novos neurônios no sistema nervoso central, melhorando a audição, a memória, a parte cognitiva do paciente. Veja que maravilha! Além de tu ouvir melhor, tu ainda consegue melhorar a tua saúde no geral. Para ter a sensação de escutar com essa nova tecnologia, você deve ligar para o número 3061-7373 e agendar uma avaliação e um teste auditivo. Aproveite essa oportunidade que a Clínica da Audição trouxe até você, lembrando que o número de aparelhos com essa tecnologia de indução magnética é limitado. Então corre lá, se você tem algum problema de audição, se tem algum parente que tem problema de audição, porque é muito chato quando a gente não consegue ouvir direito, né? A gente não consegue participar das reuniões, a gente não consegue muitas vezes saber o que está acontecendo e dá uma sensação de isolamento na pessoa. Então procura a Clínica Mais Sons, marca, agenda a tua consulta, que tu não vai te decepcionar. Gente, a gente estava agora no último bloco, falta pouco para terminar o programa. E efetivamente, o que a gente pode tirar desse momento que a gente está vivendo no Brasil? A teoria aqui é que a CPI da Lava Toga sai, a Vaza Jato e a fake news não sai. Mas a fake news já existe. Inclusive, já vão chamar pessoas para falar e tal. E é uma CPI criada em cima de um fato
Absurdo. fake. Fato absurdo. Sem noção. Que é a publicação pelo The Intercept de todas as conversas, né? O cara esverdeado, né? O Verdevaldo. Né? A da Vaza Jato que vai sair. E a das fake news seria aquela acusação de que durante a campanha havia robôs fazendo campanha para o Bolsonaro e não eram pessoas de verdade. Ou seja, é fácil de provar que isso não tem fundamento. Me lembrei do acuse do que eu sou, mas não digo. Não é aquela história que eles dizem, né? Acuse-os do que você é. É uma coisa assim. Do que você, acuse-os do que você faz, chame-os do que você é. É engraçado que tu falou Intercept agora, né? Mas hoje saiu uma notícia aí, parece que o deputado mexeu com 2,5 milhões. De ontem, o marido do Verdevaldo. Teria tido uma movimentação financeira absurda, né? Segundo o COAF. É engraçado, mas né? o pessoal só quer saber do Flávio Bolsonaro, né? Não consegue ver a floresta. Aliás, parece que a queimada que teve aqui em Porto Alegre, ali no Parque Harmonia, quem botou fogo foi o Bolsonaro. Para, César. É? Fala sério. Ué? Todo mundo sabe como começa uma CPI, mas ninguém sabe como a CPI vai terminar. E essa falta de objetividade da CPI é o que assusta muita gente hoje dentro do governo, Senga. As pessoas acham que uma vez que isso esteja começado, pode virar um trem descarrilhado ali na frente, que pode vir a prejudicar o governo. Eu queria ouvir vocês dois sobre isso antes do encerramento do programa, por favor. Bom, a posição... Vale o risco? É isso que eu quero saber. Eu já vi posições contrárias e entendi o que a pessoa estava defendendo, por que não assinou, né? E já vi as pessoas que assinaram. Então, o que acontece? O clamor público é assine e vamos ter a CPI. Esse é o clamor que todo mundo quer. Bom, e quem defende o contrário pensa exatamente nisso, principalmente algumas cabeças, de que talvez o momento não fosse o adequado, talvez tivesse que esperar outras coisas. Talvez o ano que vem, depois as reformas. Esperar passar esse ano, que é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, o que também faz um certo sentido, também não vamos tirar, as pessoas não são obrigadas a pensar tudo igual. Até porque, né, pensar tudo igual é outra coisa. É uma das vantagens da República é discutir opiniões. Eu, sinceramente, eu não sou senador, não estou no lugar deles, eles estão lá, são os 81, né? Eu, pelo clamor popular, a sensação que eu tenho é que o correto seria assinar a CPI e ver exatamente o que se descobre e o que se pode mostrar mais. Agora, nosso povo já viu tanta coisa errada nesse período que é capaz dela não aparecer tanto, de ter tanto destaque como a gente gostaria que tivesse. E talvez não consiga se mexer nesses... Porque agora não, mas há um tempo atrás eu li, antes, acho que no período ainda do impeachment da antiga presidente, depois no período intermediário, havia uma tentativa de CPI também no Congresso do Gilmar Mendes. E nessa ocasião eu vi vários juristas explicarem que é uma CPI demorada e longa, não era tão rápida como a CPI de um presidente. O presidente é aquela coisa, ali, pá, vai na Câmara, diz que até levantar os dados, as provas, contra as provas, que realmente toma tempo, vai tomar a mídia está louca para ter assunto, custa dinheiro. Então faz algum sentido? Faz. Mas se fosse tão ruim para o governo, assim, esse risco, não seria mais lógico que toda a esquerda assinasse a CPI da Lava Toga? A esquerda não vai assinar nunca. Não, mas tu entendeu a minha pergunta? Sim, mas não vai assinar nunca, é óbvio. Vai contra eles. Eles não aceitam. Eles não aceitam porque a maioria deve ter lá suas penas presas em algum lugar. Segundo o senador Lazier Martins, tem 21 senadores hoje, dos 81, que têm rabo preso com o Supremo. Então eu te pergunto, se tu fosse uma senadora que estivesse com o rabo preso dentro desses 21 aí, né? É 21, né? Tu assinaria? Eu não teria o rabo preso. Tá, mas são 81. Não, a resposta foi excelente. Eu estou dizendo, mas se tu tem o rabo preso, tu já tá com a corda no pescoço, a coisa tá te puxando. Mas se eu não tivesse, fosse da oposição e achasse que a CPI vai travar o governo, eu ia lá e assinava. Bom, mas aí seria lógica. Mas tu não tá com o rabo preso. Então, isso aí tá tudo me cheirando uma coisa para travar tudo. Para vender notícia, para fazer com que o governo ande cada vez mais devagar. Durante quase todo o período do governo do PT, a gente teve basicamente 4 a 5 CPIs funcionando ao mesmo tempo.
que a casa não permite mais do que 5 CPIs ao mesmo tempo, e esse foi o motivo pelo qual a CPI do BNDES nunca aconteceu dentro do governo de esquerda. Sempre estava lotado. Porque ela era a sempre pauta. a sexta na fila e dava um jeito de meter uma na frente para que não houvesse a CPI do BNDES. A casa funciona com até 5 CPIs ao mesmo tempo, mas a gente tem que ver o tamanho de espaço que a mídia tradicional vai dar para essas 3. É isso que eu tô dando, e já está visto que a CPI das fake news e a CPI da Vaza Jato vão ser palco para bater no governo todos os dias. O tempo. Não, e iriam falar a mídia só sobre essas 2. E a outra que talvez... Tu já viu como é que é o comportamento do pessoal de esquerda dentro de uma CPI? Tem vídeo toda hora aí. Aí sai a Maria do Rosário para um lado, é uma casa de loucos. Sai o Paulo Pimenta em cima do presidente da CPI. O senhor não pode fazer isso porque não sei o quê. É um teatro? Aí eu fico pensando, pelo Parece amor de um Deus, teatro, é um não circo. Parece um teatro. É um teatro. Eu não aceito esse tipo de coisa. Então eu desligo a televisão. Mas tu acha que existe CPI sem ter palanque e teatro? Eu acho que não. Mas eu acho que tinha que ser mais sério, né? Para ser mais sério, só se não for televisionado. Mas de novo eu falo, nós somos Se não tivesse cobertura ao vivo da CPI, eles não iam estar lá fazendo palanque, não iam estar lá disputando quem senta na frente. Tu quer ver acabar com isso? Termina com o fórum privilegiado. Mas esse é o grande mal do Brasil, né? Termina com o fórum privilegiado, todos esses de esquerda vão ficar que nem o Lindbergh, lá na praia, olhando para ver quando é que a polícia chega. Assim, ó, lá na tenda do Dodô, lá embaixo, ficava assim, ó. Não é olhando. à toa que o César está na lista de inimigo número 1 da esquerda. Eles jogam dardos na foto dele, sempre. Pode continuar jogando. Eu digo na cara deles, eu vou lá dentro do gabinete deles e falo na cara deles, se eles quiserem. Então vocês acham que a governabilidade não entra em risco, que a CPI da Lava Toga tem que sair? Eu acho que vai sair a Lava Toga. E as outras vão dar um trabalho tremendo para a base do governo. Mas eu acho o seguinte, esse governo já está vacinado com confusão também, né? Porque Sim. não teve folga desde o primeiro minuto. Aliás, é o rodízio, né? Tentaram assassinar o presidente, né? Isso é um assunto bom, uma pauta boa. Porque afinal, quem é que mandou o Adélio dar facada nele? Não sei, mas quem é que está pagando os advogados? Hoje saiu uma decisão de que vão mexer nisso. Parece que o Adélio não está aguentando mais ficar no manicômio lá, né? Vão mexer nisso, vão revelar quem é que está pagando o advogado. Parece que tem uma grande emissora de TV aí atrás. Não sei. Eu não acredito, Senger. É verdade? Dizem as más línguas. Mas que más línguas, gente. Nos acusar de fake. Cuidado para não nos acusarem de fake news aqui. O que a gente eu sei que isso vai vir à tona, mas cedo ou mais tarde, o que me admira é a demora em que isso levou. Se fosse em qualquer outro país do mundo em que um candidato a presidente, que depois foi eleito presidente, tivesse tido um atentado contra a sua vida, e prenderam a devassa na hora. tinha sido completa. O celular do Adélio tinha sido devassado na hora. Os dois, né? A conta bancária tinha sido devassada na hora. Aqui não. Aqui houve uma profusão de gente querendo defendê-lo. Não, e abafaram na hora. Disputa de advogados querendo defendê-lo. Coitadinho. Que imediatamente uma grande emissora de televisão disse que estava indo os advogados. Eu quero saber como é que o Adélio podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo, numa distância de quase 1.000 quilômetros, em Brasília, ter dado entrada, parece que em 2 gabinetes lá, e ter tentado assassinar o Bolsonaro lá em Juiz de Fora. Eu só quero saber como é que ele podia... A lei física não explica, Senger. Não explica. Uma pessoa não pode ocupar... Acho que todo mundo já sabe a resposta. Isso dá outro programa. Isso dá um programa. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam, agradecer aos 2 convidados, Luiz Senger e César Day, e a todos vocês que assistiram esse programa em plena sexta-feira de noite, e agora sextou. Até segunda-feira e muito obrigado pela audiência. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais.